Comprar o seu imóvel ou alugar? Qual é a melhor escolha? Hoje o papo aqui é delicado. Ultimamente a gente tem sido tão bombardeado com a informação ou desinformação genérica no meio das redes sociais de que comprar imóvel é sempre sinônimo de prejuízo, ou seja, de perda de dinheiro, que as pessoas andam efetivamente se questionando disso. Será que essa é uma verdade absoluta? Meu nome é Caroline Crella e hoje eu venho trazer pontos importantes para você sobre esse assunto e algumas razões de o porquê que comprar o seu imóvel pode ser um excelente negócio. Eu já adianto que esse tema não é pacífico, tá? Agora, o pessoal que anda aí muito antenado no setor de investimentos tem cada vez mais sido desestimulado a comprar a sua casa própria, sob o argumento de que pagar aluguel é sempre mais vantajoso. Bom, como tudo na vida, nada é preto no branco. Existem situações e situações. Há casos que comprar um imóvel próprio ele pode ser ou não mais benéfico para cada pessoa. E o que define isso, gente? Eu, particularmente, penso que são vários fatores. Depende, por exemplo, olha só, se você tem a vontade, o sonho de ter a sua casa própria. Depende, por exemplo, de quanto você paga de aluguel. Depende de quanto vai custar o imóvel que você quer adquirir, se você optar por comprar a sua casa própria. Depende do quanto você tem para investir em outros investimentos e quanto você já tem líquido investido. Para mim, depende também da sua disciplina com outros investimentos. Então, depende de uma série de coisas. A única coisa que eu vejo como certa é que você não pode cair nessa história de achar que ter o seu imóvel próprio nunca vai ser algo benéfico e que viver eternamente, por exemplo, de aluguel é a melhor opção. Olha, tem uma passagem, gente, que o Pablo Marçal fala sobre isso e que eu acho excelente. Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho, para a gente começar esse assunto, do que a gente vai falar. Essa geração linda e maravilhosa fala que você não pode ter carro por causa da despesa, então você tem que andar no Uber, sabe por quê? Porque as pessoas vão controlar você pelos acessos e você vai achar que está levando vantagem, mas você não vai ter nem seu carro. A coisa mais bonita que aconteceu nesses últimos anos é eu ver os maiores educadores financeiros do país falando, não compre sua casa. E todos que passaram na minha frente, eu falei, você é rico, cadê sua casa? Não, mas aplicado na renda fixa. Eu falei, então vem cá, deixa eu te ensinar a comprar barato uma casa. Você ganha dinheiro na compra. É a mudança de mentalidade. Dinheiro não produz riqueza. Você tem que entender que você tem que ter uma mentalidade de rei e de rainha. Por que você tem que plantar? Porque você vai perder o controle. Olha só, pessoal, é sobre isso que eu tô falando. Só falando muito brevemente, tem uma situação que eu adoro ouvir quando as pessoas jogam genericamente essa ideia de que comprar imóvel só te faz perder dinheiro. Tem um raciocínio bem grosseiramente falando que é assim: ah, Carol, vale muito mais a pena você deixar 500 mil reais investidos, que vai te render aí, vai pelo menos 5 mil reais por mês, pensando em um investimento que tem aí uma rentabilidade de 1% ao mês, né? E aí você faz o quê? Você pega esses 5 mil, aluga um imóvel de 2.500 com a metade e você ainda lucrou 2.500. Logo, não seria vantajoso usar esses 500 mil reais aí para comprar uma casa, por exemplo. Beleza, meu querido. Mas você tem aí 500 mil reais líquido na sua conta para aplicar essa ideia na prática? Se você tiver, parabéns. Agora, se você não tiver, eu te pergunto, quanto tempo você vai levar para juntar esse dinheiro? E esse raciocínio poder se aplicar efetivamente para você? Então, muita calma nessa hora, gente. E aí eu digo mais. Vamos supor que você tenha aí esses 500 mil reais investidos. Se você usar o rendimento desses 5 mil reais, considerando que você tem 500, colocando 2.500, que é a metade para aluguel, por que não colocar esses 2.500, em vez de pagar um aluguel, em uma parcela de um imóvel próprio?
Aí vão falar, ai, mas aí vai ficar dando dinheiro pro banco. Para, né, gente? Se você ficar pagando financiamento, pelo menos daqui, sei lá, 20, 30 anos, esse imóvel vai ser seu. Agora, se você ficar ao mesmo tempo colocando esses R$ 2.500 em aluguel, ele nunca vai ser seu. Nunca. Ai, Carol, mas aí a entrada é muito cara e o valor que eu vou dar de entrada podia estar investido para render mais dinheiro. É que aí a gente vai estar falando de você estar comprando de forma não planejada. De modo que aí, de fato, essa ideia, ela pode se aplicar. Mas e se você comprar num leilão aí, vamos supor, dando 5% de entrada só? Não tem desculpa, galera. Comprar de forma inteligente é a melhor alternativa. A única coisa que é certeza é a fórmula genérica do não compre imóvel não serve para todo mundo em qualquer situação. Isso eu garanto para vocês. E sim, existem muitos pontos positivos em você comprar sua casa própria. Só que o que é interessante? Você conseguir fazer isso de forma inteligente e bem planejada. Se você fizer isso, você vai ter muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Agora, se você comprar sem planejamento, não tenha dúvida de que isso vai sair muito mais caro. E sim, pode ser que você tenha uma operação negativa em relação ao dinheiro, tá? Então, é sobre esses pontos que eu venho tratar aqui com vocês. Quais são algumas razões que eu penso que fazem valer muito a pena você comprar o seu imóvel? Ó, eu vou trazer 4 questões aqui para vocês. As 2 primeiras que eu vou falar têm a ver com o seu bolso. E as 2 últimas não são tão voltadas às questões financeiras, mas são de muito valor, porque afinal nem tudo é sobre dinheiro na vida. Então, a primeira delas é aquela sonhada, sair do aluguel. Esse dinheiro que nunca mais vai ser visto e que principalmente, usando o raciocínio que eu falei agora há pouco, ou seja, comprando de forma inteligente, você pode se livrar disso. Quem paga ou já pagou aluguel sabe a dor no coração que dá quando chega o começo do mês e desaparece lá da sua continha bancária e pelo menos 1/3 ou 1/4 do seu salário para você poder habitar alguns metros quadrados. E o pior, gente, é que é bem assim. Quem trabalha e paga e faz o cálculo do tipo, poxa vida, deixa eu ver, eu trabalhei 4 semanas no mês, eu usei pelo menos só 1 semana de trabalho para pagar só o aluguel e eu nunca mais vou ver esse dinheiro. E tem um estudo, não é dado da minha mente, né? Existe um estudo que diz que a maior parte das pessoas comprometem pelo menos 30% da sua renda pagando o aluguel. Então esse cálculo das 4 semanas do mês trabalhando acaba fazendo muito sentido. E aí eu te pergunto, por que que isso dói tanto no bolso? É simples e óbvio, né? Quem paga aluguel vai ter o valor inteiramente repassado pro proprietário do imóvel. Manda esse dinheiro pro proprietário do imóvel e nunca mais vai ver a cor e a cara dele. É lamentável. Então, para quem paga o aluguel, nunca vai ter um retorno financeiro por isso. E essa é uma das questões que mais afligem as famílias, porque é muito dinheiro. E esse dinheiro, ele simplesmente não traz qualquer retorno para o seu patrimônio pessoal. Ou seja, essa casa, esse apartamento que você paga, nunca vai se incorporar no seu patrimônio. Nunca vai passar para sua família. E aí você vai pagar 50 anos e nunca vai ser seu ou da sua família. E ainda tem mais, né? Quem paga a locação sofre aí com os reajustes anuais, com a possibilidade também de ter que desocupar esse imóvel a qualquer momento, porque essa é uma possibilidade. E convenhamos que ter que mudar de uma hora para outra, se o dono desse imóvel pedir, além dos custos com transporte de mobília, por exemplo, significa você ter que se adaptar a uma rotina
toda vez que o proprietário decidir que quer que você saia do imóvel dele. E aí eu te pergunto, por qual razão ficar a vida toda pagando aí aluguéis de 1.000, 2.000, 3.000 por mês, sendo que esse mesmo valor, 1.000, 2.000, 3.000, ou até menos do que isso, você pode estar usando para pagar algo que vai ser seu efetivamente. O que justifica isso? Aí pode ser que você diga, ah, Carol, mas eu não tenho o valor da entrada de um imóvel, porque é muito caro. Então a boa notícia é que você está no lugar certo. O maior benefício de todo esse conteúdo que eu trago aqui para vocês é justamente a possibilidade de você encontrar imóveis que você consegue pagar aí só 5% de entrada. Então eu não falo só dos descontos, os descontos são excelentes, mas eu friso muito a questão da possibilidade da entrada. E isso pode resolver a tua vida, entende? Então, resumindo, essa é uma das razões pelas quais as pessoas querem sair do aluguel e que é muito justificável. Agora, segundo ponto, valorização do imóvel. A casa própria, ela sempre vai ter uma tendência de valorização. Se você conservar adequadamente seu bem, a tendência é que ele sempre, valorize. Você já viu algum imóvel que, por exemplo, em 2010 valia aí 100 mil reais e agora em 2023 vale 50? Cara, se você já viu, me manda aqui, porque honestamente vai ser um achado. Ou então, a segunda opção, aconteceu uma catástrofe na rua, aconteceu alguma coisa do gênero, porque não existe isso. Não é igual carro que perde o valor. Ao contrário, aumenta o valor. E para exemplificar isso, eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos por meio de 2 matrículas de imóveis aleatórios aí que eu peguei em leilões para vocês conseguirem enxergar isso. Quanto esses imóveis valiam lá atrás quando eles foram vendidos por uma pessoa para pessoas que são proprietárias agora, que compraram e adquiriram esses imóveis depois. Então, olha só, esse aqui é o primeiro exemplo de uma matrícula para vocês verificarem os valores e a evolução aí dos valores na compra de um imóvel. Isso daqui é uma matrícula, tá? Que é o que eu falei, que é como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel. E aqui a gente está falando de um apartamento localizado em Ferraz de Vasconcelos, como dá para ver aqui, com 48 metros quadrados. Então, vamos entender o histórico aqui desse imóvel. Ele foi adquirido em 2012. Como vocês podem ver aqui, a incorporadora transmitiu por venda esse imóvel ao senhor Milton. E aí, qual foi o valor dessa transação? No ano de 2012, então, como ele adquiriu esse imóvel por meio de financiamento com a Caixa Econômica, esse imóvel constou aqui que foi adquirido por 103 mil reais. Então, vamos lá. 103 mil reais no ano de 2012. Aí depois está dizendo aqui que o senhor Milton, ele transmitiu esse imóvel para o senhor Emerson no ano de 2016. Então, 4 anos depois. Ele tinha pago 103 mil e 4 anos depois ele vendeu por 210 mil reais para o Emerson. Então, 4 anos de diferença e olha aí, de 103 mil gasto na compra, ele vendeu por 210 mil no ano de 2016. Esse é o tipo de valorização que nós vemos nos imóveis. E aí, quem veio e me fala que o imóvel não valoriza é porque não acompanha matrículas. E aí, o que aconteceu? Perdeu o imóvel aqui para baixo. Teve consolidação da propriedade e foi para leilão.
Mas o exemplo aqui era só para ver valor, tá? Essa era a parte que nos interessa. Aí aqui um outro exemplo. Essa daqui é uma casa com 176 metros quadrados de terreno. E essa casa, olha só, ela foi adquirida no ano de 2006, em tese, porque foi feito um compromisso de compra e venda. E aí o comprador aqui era o Carlos, como a gente pode ver. Lá em 2006, ele se comprometeu a comprar esse imóvel, por meio desse contrato, pelo valor de R$ 28.614, como tá aqui, ó. Aí, essa compra se efetivou efetivamente aqui no ano de 2012. Então, esse valor constou aqui também no ano de 2012, R$ 28 mil. Só que aí, o Carlos, ele resolveu vender esse imóvel para outra pessoa. Ó, ele vendeu esse imóvel para Fábio, Carlos Augusto e Kátia. Pelo preço, vamos ver, de R$ 60 mil. Olha só. Aí foi em 2012 isso aqui. Então, ele comprou em 2006 por 28 mil e uns quebrados. Aí, em 2012, ele vendeu por 60 mil. E depois, vamos ver o que aconteceu. Ó, essas três pessoas que eu falei agora há pouco, que compraram em 2012 por 60 mil, elas venderam em 2014 para Josiane e para o seu marido Ailton, esse mesmo imóvel, pelo valor de R$ 264.600. Então, olha isso. Compraram aqui em 2012 por R$ 60 mil e depois venderam aqui em 2014 por R$ 264 mil. Quando eu falo sobre valorização, é sobre isso. E aí, por que é que isso acontece? Gente, a moradia, ela sempre vai estar na lista das necessidades básicas das pessoas. Por esse motivo, e considerando o crescimento populacional, os imóveis eles são um dos investimentos mais sólidos e que mais se valorizam com o passar do tempo. Sólido e seguro porque você tem muito mais garantia do que qualquer outro tipo de rendimento. Aí vai vir alguém e vai falar, ah tá, mas se eu colocar na renda XYZ... Aí eu já vou te dizer, gente, óbvio que outros investimentos têm seus benefícios. Mas a solidez do mercado imobiliário, quando você compra com inteligência, bem feito, é inigualável. É óbvio que se você comprar um imóvel já pronto, super valorizado, num financiamento de 420 meses, e vamos supor que você não adianta uma parcelinha aí, é claro que você vai pagar muito mais caro. 3, 4 vezes aí o valor do bem. É indiscutível isso. Mas adotando as estratégias certas de compra, como por exemplo, comprar em um leilão, que é o que eu trato muito aqui com vocês, o custo ele pode ser muito mais baixo. Ele pode ser mais baixo até do que o próprio aluguel. E tem mais. Mesmo que o mercado imobiliário ele passe por momentos de retração, por alguns momentos piores, digamos assim, a tendência é que o valor dos imóveis sempre volte a subir, à medida que a economia também vai se alterando. Então, pensar que o imóvel entrou em queda e perdeu dinheiro, isso é totalmente irrazoável. E agora eu vou tratar com vocês sobre outros 2 pontos que eu falei que não são tão relativos à questão financeira. Até porque a gente não vive só de dinheiro. E a gente tem vontades próprias, a gente tem metas, a gente quer poder prover para nossa família
maior segurança e a gente tem vontades e sonhos aí, né? Então essas duas últimas questões, elas estão ligadas mais às questões pessoais do que financeiras, mas eu acho de muita valia também colocar aqui. Então, a terceira questão é a realização de uma satisfação pessoal. Só quem já comprou um imóvel sabe da sensação de satisfação de ter alcançado isso. Comprar um imóvel, gente, representa muitas das vezes que você alcançou em um outro patamar. Seja financeiro, seja de conhecimento, seja pelo sentimento de realização, seja pelo sentimento de poder prover para sua família um ambiente bom, maior segurança, maior estabilidade. Tudo isso envolve essa questão de satisfação pessoal. E o quarto ponto que eu tenho muita afinidade é em relação à liberdade de mudanças no imóvel. Em um imóvel alugado, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer alteração, você precisa de autorização do proprietário. O locatário, que é a pessoa que aluga, né, tem que se submeter a todas as regras que estão lá no contrato e que muitas vezes variam aí desde questões comportamentais como questões de estética do imóvel. Então, por exemplo, você pode ser proibido de mexer em qualquer parede desse bem. Você pode ser proibido de trocar qualquer azulejo horroroso que você não goste. Você pode ser proibido de mexer em qualquer móvel que você deteste. Aí você quer colocar um prego na parede, mas já tem que pensar umas 35 vezes. Porque depois você vai ter que reparar aquela parede toda, exatamente igual antes. E por aí vai. Acho que muita gente se identifica. E muitas vezes também, essas pequenas mudanças aí nas casas ou nos apartamentos podem gerar grandes discussões por causa de pequenas coisas. Aí, com tantas restrições, quem mora em um espaço alugado pode não conseguir transformar esse lugar em um ambiente confortável e em um ambiente agradável, que realmente atenda aí os seus gostos e as suas necessidades. E aí tem mais. Fora tudo isso, se você quiser fazer um ambiente planejado, ou seja, com móveis aí específicos para aquele lugar, porque isso te traz um bem-estar, já não dá. E não dá mesmo, porque pode ser que dali a alguns meses você já não esteja mais morando ali. De repente a pessoa pede o imóvel e ó, tchau. E aí, quem é que quer colocar a mão no bolso para fazer um ambiente bonito, deixar o lugar confortável, planejado, sendo que isso não vai servir para o próximo imóvel que você vai? Aí você vai ter que fazer o quê? Se mudar e deixar aquilo ali de presente para o proprietário, porque não vai servir em outro lugar para você. Então não dá, né? Esse é o tipo de situação que gera um extremo desconforto numa locação. E o prejuízo é muito grande, porque você fazer um ambiente planejado custa dinheiro. Mas também, convenhamos, ficar num ambiente de parede branca, com tudo que você não gosta, sem as coisinhas do seu gosto, é extremamente desconfortável. Então, essa é uma baita justificativa para você ter seu imóvel próprio. E a melhor coisa é estar em um lugar com a sua cara, com os seus pertences, com a sua decoração. Para mim, particularmente, nada paga o preço desse conforto. E aí, qual que é a vantagem de você ter o seu próprio bem? É que ele é seu. A probabilidade de você ficar se mudando é infinitamente menor, porque é ali onde você vai se estabelecer. E aí, no pior dos casos, se você resolve se mudar, tudo que você colocou ali, seja planejado, seja coisa que agregue valor, vai se incorporar naquele bem, mas no futuro, caso você venda, isso vai voltar para o seu bolso, porque isso se incorpora no imóvel, agrega valor. Então não tem prejuízo. E aí, fora esses pontos, existem muitos outros também que eu vou deixar para um próximo momento, para eu não me alongar demais aqui, mas eu penso que esses são os principais.
O fato é que comprar o seu imóvel próprio de forma planejada, inteligente, sem desperdiçar dinheiro, o que muitas vezes acontece aí no calor da emoção, quando sai por aí comprando de qualquer jeito, pagando qualquer preço, é certo que isso vai te trazer muito benefício, muita satisfação, muito mais segurança para você, para sua família. Então, vale a pena, de fato. E aí, o que vocês pensam sobre esses pontos que eu falei aqui? Já tendo ciência que muita gente pode discordar, mas conta pra mim, vocês são da turma do compra ou da turma do aluga? Eu imagino que se vocês já estão aqui buscando por essas informações que eu tô trazendo, é porque vocês são da turma do compre de forma inteligente e planejada. E é isso aí, pessoal. É importantíssimo para não desperdiçar dinheiro e para fazer bons negócios que você tenha planejamento e conhecimento sobre as boas possibilidades de mercado. Então eu vou encerrando por aqui e mais uma vez eu peço para vocês, deixem aí os seus comentários, porque é importante ouvir se esse conteúdo agregou valor de verdade para vocês e se essas informações foram valiosas para vocês aprenderem coisas novas. Deixa aqui também sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir e dúvidas aí que vocês tenham sobre os leilões, que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!